Boa tarde, irmãos. Creio que 95% aqui não deve me conhecer. Meu nome é André. Atualmente eu sou o tesoureiro da Igreja Central de Conselheiro Lafayette e eu fui convidado pelo pastor Valdomiro para apresentar um testemunho. Então, antes de iniciar, eu queria deixar claro assim, né? Eu não sou ninguém diferente do que de vocês. Eu imagino que cada um tem a sua história, cada um tem o seu testemunho. Imagino que muitos possam ser mais impressionantes do que o meu e talvez a gente não tenha o hábito de testemunhar, e eu acho que isso faz muita falta. Por isso que sempre que eu posso, eu conto as histórias. Aliás, eu sou conhecido lá na minha cidade por contar histórias, né? Eu gosto muito de contar essas histórias, e eu gostaria que você também buscasse esse hábito. E aí, antes de eu começar, eu gostaria que todos ficassem em pé para a gente espantar o sono e fazer uma oração, pode ser? Vamos ficar em pé? Feche seus olhos, curve sua fronte. Senhor, nosso Deus, te agradecemos por este sábado, te agradecemos por estar aqui, Senhor, ouvindo instruções sobre a Tua Palavra e pedimos que perdoe as nossas falhas. Pedimos a presença do Teu Espírito Santo e que a mensagem possa atingir os corações e as mentes de todos os presentes. Seja feita a vossa vontade em nome de Jesus. Amém. Então, para começar, né? Eu vou contar aqui uma historinha sobre dízimos, ofertas e mordomia. Uma história sobre o cuidado de Deus. E é uma história que aconteceu comigo. Aliás, parte da história que acontece comigo. E existem pontos muito importantes. As pessoas chamam de sorte, as pessoas chamam de coincidência, mas somente eu que vivi sei como isso demonstra a nossa fidelidade com Deus conforme as coisas acontecem. Pode funcionar? Foi. Então, primeiramente aqui um breve histórico. Voltou aí? Educação familiar. A minha educação com a minha minha família não era adventista, mas eu tive uma educação muito voltada para ajudar as pessoas, né, num contexto dessa necessidade. Minha mãe tem uma deficiência física e ela me ensinou desde cedo a ter essa preocupação com o próximo. Isso eu acho que fez uma diferença muito grande na minha caminhada. Logo cedo eu comecei a trabalhar. Com 17 anos eu fiz um concurso, eu trabalhei na CEMIG por 27 anos e as coisas aconteceram bem para mim nesse sentido, né? E conheci a Igreja Adventista. Eu conheci a Igreja Adventista através da minha namorada, que hoje é minha esposa. Mas uma pessoa importante foi um teologano chamado Valdomiro Alves, né? que foi uma peça importante naquela época para mim também. E com isso eu constituí uma família. Casei ali, bonitão ali, né? A gente já foi melhor um pouquinho. Casei com a Vânia e formamos a nossa família. Continuando, né, na formação, na constituição da nossa família, tivemos os nossos filhos e precisamos de uma escola. Com o meu primeiro filho, ali está eles pequenininhos, não são mais assim, tá? Mas continuam lindos e maravilhosos. O meu primeiro filho, ele precisava de uma escola e nós fomos procurar essa escola. E encontramos uma escola na nossa cidade chamada Sítio da Vovó Donaldo, uma escola de educação infantil que, na época, já tinha mais de 20 anos de existência. E nós achamos que lá seria o interessante. Com isso, a minha esposa, aproveitando que o nosso casamento, ela foi fazer pedagogia. Durante o curso, tivemos o nosso segundo filho, que é uma menina, né, a Larissa, e logo em seguida, ela decidiu fazer psicopedagogia. Inclusive, ela fez a psicopedagogia no UNASP, em Engenheiro Coelho. E, durante esse curso de psicopedagogia, teve um culto lá e ela fez um pedido. Teve um culto especial com o pastor Rubens Rogério, acho que muitos devem conhecê-lo. E, nesse culto especial, ele pediu que cada um fizesse o seu pedido especial. E ela fez um pedido. Ela queria que ela só estudou depois que nós casamos, né? Ela gostaria que o curso dela não fosse em vão, que aparecesse a oportunidade para ela trabalhar. Esse culto foi num sábado, aí teve mais uma semana de aulas lá. No domingo voltamos para casa.
Na quarta-feira, a dona da escola chamou ela para trabalhar na escola. Começa aí como que Deus age na nossa vida. Um pedido atendido por ela. Foi algo assim impressionante para nós. E ela começou a trabalhar na escola que os nossos filhos estudavam. E aí foi o início, porque como ela estava trabalhando lá, eu já era conhecido como um pai amigo da escola, porque meus filhos estudavam e o que eu podia ajudar, eu ajudava. E ela, trabalhando lá, ela me colocou para ajudar mais ainda, né? Quem é casado com professora sabe como que as coisas funcionam, né? O marido faz junto. Só que no primeiro ano, no ano que ela começou a trabalhar lá, houve uma mudança no ensino. O ensino passou a ser, o fundamental passou a ser de 9 anos, e a escola era só infantil. Então, a proprietária, o nome dela Leda, ela teria que decidir entre diminuir a escola, porque ela ia perder uma turma, ou ampliar a escola. E foi onde a minha esposa incentivou. Minha esposa era funcionária, e ela começou a incentivar. A escola tem que crescer, a escola tem que crescer. E, com esse incentivo, a Leda me chamou junto com a minha esposa e falou, olha, se vocês me ajudarem, eu implanto o ensino fundamental. E foi aí que nasceu o IEMAR, que é a nossa escola lá, Instituto Educacional Margarida Rezende. Margarida Rezende é o nome da mãe da Leda. Esse logotipo aí foi criado por mim, olha só que coisa, né? Nem sei como que eu consegui, mas fiz algo, foi o nosso primeiro logotipo. E aí começamos a ter o quê? As dificuldades. Primeiramente, começamos a descobrir o que realmente é uma escola, porque eu trabalhava na CEMIG, então eu só ajudava ali de vez em quando. E aí você sabe o que é a sua esposa chegar em casa e falar assim, olha, preciso fazer chamada, olha, preciso de um boletim. A gente não sabia nada de nada. E aí a gente foi descobrindo o que realmente era uma escola. E, em cima disso, a gente buscava um reconhecimento do público, porque era uma escola completamente desconhecida, nunca ninguém tinha ouvido falar, não tinha nem uma sala direito, ela funcionava junto com o infantil. E, além disso, problema de estrutura, problema de pessoal, problema de finanças, porque, até então, a escola era da Leda e eu comecei a ajudar. Sabe o que é você ter que fazer uma rescisão e, de repente, descobrir que tinha um monte de FGTS sem estar quitado? Muitas dificuldades. E aí, como que foi o meu papel? Primeiro, eu servi de consultor. Como eu disse, eu trabalhava na CEMIG, mas eu também tenho uma formação em Direito. Então, a Leda, que era proprietária, sempre me perguntava as coisas, como que funcionava, o que deveria ser feito. Eu fui fazendo essa consultoria. Em seguida, eu virei o faz-tudo, porque desde instalar vaso sanitário, construir quadro, ou descobrir qual software que deveria ser utilizado na gestão da escola, eu fazia. E, por fim, eu virei professor, gestor e sócio. Cheguei a me tornar sócio da escola. Aí eu já cheguei a aposentar da CEMIG e comecei a me dedicar integralmente para a escola. Contei isso tudo para vocês entenderem um pouquinho por que eu sou sócio de uma escola, por que existe a escola. Nunca foi meu plano, nunca. Eu sempre gostei da área de educação, mas qual que era o meu projeto de vida? O meu projeto de vida era que os meus filhos, quando tivessem... Eu tinha expectativa de aposentadoria cedo pela atividade que eu desenvolvia, e eu tinha expectativa de mudar para o interior de São Paulo, talvez dar aula, gostaria muito de dar aula no UNASP, e que meus filhos estudassem por lá. Esse era o meu projeto, mas as coisas mudaram completamente. E aí, começamos a nos dedicar. Eu aposentei e resolvi me dedicar realmente para a escola. E aí tem esse texto de Eclesiastes. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. E eu tenho isso muito arraigado comigo. Eu gosto de fazer as coisas com qualidade, eu me dedico, eu me esforço. E assim eu fui me esforçando por essa escola. Era uma escola que não chamava atenção, não tínhamos estrutura, era uma escola pequena, mas a gente tinha uma qualidade. E era a escola que os meus filhos estudavam. Era um presente que Deus me deu nas mãos de eu poder, de uma forma particular, escolher os livros que meus filhos liam, os professores que davam aula, as diretrizes da escola. A Leda, por exemplo, antes de eu entrar na jogada, ela fazia lá a sua festa junina e, na época, eu podia vender bebida alcoólica. E, quando eu comecei a trabalhar com ela, ela chegou para mim
e ela não era adventista, e ela falou assim, agora nós vamos fazer a festa junina, só falta garantir o lucro, e o lucro vem na bebida. E aí eu perguntei para ela assim, mas, Leda, você concorda comigo que alguns pais são separados e os filhos vêm para a festa e ficam empolgados de ver os pais juntos? Ela, sim, é uma alegria muito grande para as crianças. Eu, que legal. E o que você acha que essa criança vai guardar quando vê o pai e a mãe bebendo? O que você prefere, o lucro ou a consciência tranquila? Desde esse dia, ela nunca mais se envolveu com bebida. Então, da minha forma, eu fui tentando fazer isso. A Vânia trabalhava para a escola, né, no início, e eu cheguei para a Leda, falei, ela fazia as festas no sábado, e eu falava com ela, olha, a minha esposa não trabalha ao sábado, nós seguimos a doutrina bíblica, mas o que você quiser aqui, eu venho domingo, eu faço tudo para você. E aí, por respeito a minha esposa, ela foi mudando essas coisas. Então, fui trabalhando e ajudando as crianças, ajudando os pais, até que chegou um dia no estacionamento de um shopping, em Belo Horizonte. Eu entrei no estacionamento, à noite, voltando para casa, entrei já quase 10 horas da noite, só para utilizar as instalações sanitárias. E na hora que eu fui sair, pagar o estacionamento, não tinha dinheiro na minha carteira. Passei um cartão, não foi aceito. Passei outro cartão, não foi aceito. Eu não tinha R$5 para pagar o estacionamento. E eu não sabia como que eu ia sair. E aquela fila atrás de mim, e eu fui ficando desesperado. E eu fui pedindo a Deus, falei, Deus, me ajuda. E eu tiro um cartão, tiro o outro. Foi uma época tão difícil para conduzir a escola, que às vezes eu pagava um cartão de crédito com o outro. Eu acho que tudo de errado que podia fazer nas finanças eu fiz. E aí eu cheguei nesse ponto que eu não tinha nada, ao ponto de talvez ter que ficar preso no estacionamento no shopping. Eu já comecei a pensar, vou pedir para alguém pagar para mim aqui na fila. Ia ter que me humilhar para isso, né? Porque a gente pedir ajuda, muitas vezes a gente não quer, a gente se sente humilhado. E por fim eu peguei um cartão e falei, Deus, me ajuda. E coloquei o cartão que já tinha sido negado e passou. E aí eu voltei para casa, são 100 quilômetros de Belo Horizonte a Lafayette, voltei para casa encucado com aquilo e pensando, poxa, mas o que está acontecendo comigo? O que é isso que está acontecendo? Como o pastor falou mais cedo aqui, né? Às vezes a gente acha que Deus esqueceu da gente. E eu começava a pensar, poxa, eu sou tão envolvido na igreja, eu sou envolvido com o Ministério da Família, eu sou envolvido com a escola sabatina, eu sou envolvido com a sonoplastia, eu ajudo as pessoas, eu tento ser tão direito. O que está acontecendo? E nesse meu desespero eu escutei Deus falando comigo assim, onde está a sua fidelidade? Eu não sei quantos que já escutaram Deus falando contigo, mas é escutar mesmo. É você escutar. Alguns falam que é a sua consciência, né? Mas para mim é muito audível quando você está, principalmente no desespero, que você fala assim, o que está acontecendo, meu Deus? E ele simplesmente falou, onde está a sua fidelidade? E eu respondi, que isso? Você está questionando a minha fidelidade? Olha o que eu faço, quantos casais que eu já ajudei, quantas vezes que eu estou lá na escola sabatina para passar a lição, o quanto que eu me dedico para a igreja, e você está me questionando a minha fidelidade. E aí vem aquele tapa na cara. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Deus falou isso comigo. Sabe qual foi a minha resposta? Você está doido? Eu estou te roubando. Não estou, não. Havia 1 ano que eu não devolvi o dízimo. 1 ano. Aquilo foi escancarado na minha cara. E por que eu não devolvi o dízimo? Eu não tinha dificuldade em devolver o dízimo. Desde quando eu conheci e que o Espírito Santo me mostrou o que era aquilo, eu não tinha dificuldade. Mas a minha vida era tão atribulada que eu chegava na igreja, eu estava sem dinheiro na carteira. Não era a época do 7Me, né, que hoje tem essa facilidade aí, mas eu não tinha dinheiro, não estava com talão de cheque. E aí eu falava, sábado que vem eu trago. E chegava no outro sábado, a mesma coisa. Assim foi 1 ano sem devolver o dízimo. Isso aí me fez chorar. Me fez chamar a minha esposa e pedir perdão a ela. Porque eu, como cabeça do casal, estava sendo infiel e estava trazendo uma desgraça para a minha casa. E dentro dessa advertência que Deus me deu, veio um arrependimento muito grande. Uma vergonha, um arrependimento e, em seguida, uma decisão. Eu vou devolver tudo aquilo que eu reti, porque isso não é meu.
Eu estava, olha, eu não tinha R$5. Eu poderia falar, né? E eu não quero aqui que cada um tome a mesma decisão. É a minha história, tá? Mas eu poderia falar para Deus, olha, Deus, tá, me arrependo, então a partir de agora eu vou andar direito. Mas eu tomei uma decisão. Eu não vou sossegar enquanto eu não acertar isso tudo. Pedi lá um extrato, eu não era o tesoureiro da igreja, pedi um extrato, verifiquei desde quando que eu não havia devolvido, confirmei que havia 1 ano, segundo o meu controle, apurei tudo que eu devia e eu comecei ali a batalhar. O dinheiro que eu recebia de salário, a primeira coisa que eu fazia era acertar o dízimo. Eu estava devendo água, estava devendo luz, estava devendo o governo. A minha preocupação era acertar minha vida com Deus e pagar os funcionários da escola. E assim, com muita dificuldade, eu fui levando aquele ano. Isso era por volta de setembro. E aí foi chegando o final do ano. Então, eu vou fazer aqui uma linha do tempo, porque isso aqui realmente é impressionante. Vocês vão entender o porquê. Final do ano, 21 de dezembro, a partir do dia 21 de dezembro de 2015, que era uma segunda-feira, para quem sabe aí, no dia 20, até o dia 20 de dezembro, a gente paga o 13º. Então, eu paguei o 13º dos funcionários. O caixa já baixou, né? Quando eu falo baixou, é o limite do especial. Não é nem o que eu tinha em conta, não. No dia 30/12, na quarta-feira, que aí passou o feriado, Natal, no dia 30/12, eu fiz as contas e eu percebi ali que eu precisava ter 4.000 para saldar os cheques e as contas que iriam entrar no começo do ano. Mas eu tomei uma decisão. Falei assim, olha, vou passar o final de ano sem me preocupar com isso. E assim eu fiz. Na quinta-feira começou um feriado bancário, dia 31/12. Eu teria mais 4 dias ali. No dia 3 à noite, no domingo, eu fui no culto. E no culto eu fui muito sincero com Deus. Falei, meu Deus, amanhã eu tenho uma dívida para pagar de R$4.000. E eu não tenho nada. Mas eu não vou pedir um milagre. Eu vou me esforçar, eu levantarei às 6 horas da manhã, e eu vou me esforçar até o horário que o banco abre, às 11 horas, para tentar achar uma solução para isso. Se eu não achar, eu vou entregar nas tuas mãos. Porque aí era cheque que ia entrar, que ia voltar, ia ser aquela cobrança. E isso eu estava falando do que eu devia, que eu precisava ter. Mas eu ainda tinha ali uma folha de pagamento para fazer, eu ainda tinha tributos, eu tinha muito mais coisa. Eu só queria os 4.000 para poder cobrir o que eu tinha ali. E assim foi. Segunda-feira, 6 horas da manhã, acordei e fui buscar uma solução. E eu pesquiso empréstimo, pesquiso cartão de crédito, pesquiso crédito bancário, nada. Nada, nada, nada. Tudo que eu tinha, de forma pessoal, de forma empresarial, estava tudo comprometido, não tinha nada. E aí, 11 horas, não teve resultado nenhum. Sem resultados. 11 e poucos. E eu sentado lá, aquelas 5 horas em frente ao computador, resolvi fechar o notebook. E é onde, quando acaba os recursos humanos, vem a intercessão divina. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Irmãos, eu fechei o notebook e falei assim, Deus, agora é contigo. O ano era 2016. Não era ainda essa loucura de WhatsApp que existe hoje, mas já existia. De repente, meu celular está ali do lado, ele vibra. E eu recebo uma mensagem. A mãe de uma escola. Pensa uma mãe bem financeiramente. Casal de médicos, muito bem financeiramente. E o tanto que eles tinham de dinheiro era o tanto que eles eram mão de vaca. Eles tinham 2 filhos na escola. Já formaram, né? Tinham 2 filhos na escola. Ela comprava um compasso de má qualidade para os 2 usarem. Eu descobri isso dando aula de desenho geométrico, que a prova era no mesmo dia e um estava sem material. Estava esperando o outro terminar a prova. Pensa uma mulher, mão de vaca. Essa é a expressão. E aí, uma família rica que gostava de festa, né? Geralmente as pessoas não esquentam a cabeça para gastar dinheiro com festa. Passado lá o Natal, o Ano Novo, que ela deve ter festejado com seus parentes e amigos,
11h22, ela me manda essa mensagem aqui, ó. 4 de janeiro de 2016. Oi, André, feliz ano novo para vocês. Você já tem o valor anual da escola dos meninos? Qual horário que a escola está aberta? Olá, feliz ano novo. Ainda não fiz o cálculo da proposta para pagamento antecipado. Você está interessada? Sim, tem mais desconto, né? Uma risadinha. E eu, para hoje? Ela pode ser hoje ou amanhã. Eu fazia uma proposta de desconto, mas eu fazia em fevereiro. Quem que quer pagar alguma coisa em janeiro? Voltando de viagem, festa, está querendo ter ali um fôlego? Ninguém. Então, em fevereiro, é que eu começava a fazer algumas propostas. Uma mulher, mão de vaca, 11h22, me manda essa mensagem. E aí eu fiquei doido. Eu fiquei tão doido que eu ficava assim com o celular na mão. Ó. E Deus está assim falando comigo. Você não entendeu ainda não? E eu entendi o quê, meu Deus? Você não entendeu ainda não? Eu já vou fazer as contas. Escrevi a mensagem, copiei, colei e fiquei só esperando ela mandar. Na hora que ela mandou, aí eu teria o restante, mas, como diz o Vado, o nosso tempo não é tão grande assim. E aí, eu fiquei só esperando ela mandar a mensagem, quando eu perguntei, ela pode ser hoje ou amanhã. Aí eu continuei a resposta, perguntando, mas é em dinheiro? Ela pode ser um cheque? Se eu puder descontar o cheque. Aí ela não respondia. Aí esperei lá quase uma meia hora, ela respondeu, não, posso te dar o cheque para hoje, eu já mandei a mensagem, com os cálculos todos. E óbvio, né, que os meus cálculos dariam R$ 4.150. Porque eram 2 filhos, o total seria 8.300. Eu falei, como são 2 filhos, você pode pagar 4.150 hoje e 4.150 no meio do ano. Era a jogada que eu fazia. Posso ir aí? Ela pode. Pensa uma pessoa feliz indo para a rua, sabendo que ia ficar 3, 4 horas no banco para descontar um cheque. Era eu, naquele dia, 4 de janeiro. E na caminhada, não sei porquê, eu falei com Deus assim, olha, Deus, talvez eu possa estar errado. Se ela fizer outra proposta, eu vou entender que eu preciso e eu vou aceitar. E não deu outro. Cheguei lá, ela foi preencher o cheque, 4.150. Na hora que ela foi preencher, ela falou assim, dá 8.300, né? Falei, Pode ser 8 para os 2 hoje? Pode. Sem titubear. E fui eu lá, no Banco do Brasil, enfrentar aquela fila quilométrica, de 4 dias do banco fechado, todo mundo reclamando que o banco não anda, e eu rindo de um lado para o outro. Pego os 8.000, vou lá no outro banco, outra fila, todo mundo reclamando, e eu rindo, deposito os 8.000. E aí eu chego em casa, abro lá o Internet Bank para ver se o dinheiro tinha caído na conta. Lindo, maravilhoso. E eu resolvi fazer as contas. Eu precisava, era de 8.000. Não eram de 4. Eu havia esquecido um outro talão de cheque. Eu precisava de 8.000 reais. Aquilo eu gelei. E eu escutei Deus falando de novo comigo. Não entendeu ainda? Eu, meu Deus, eu não entendi o quê? Ele disse, não entendeu? Eu entendi. Peguei a lista de e-mail de todas as pessoas que já tinham feito matrícula e mandei a proposta. E eu tinha tanta confiança que eu ia ter uma boa aceitação que eu já enviei para os professores, olha, o pagamento que era para ser no 5º dia útil, eu vou atrasar 2 dias, mas até o dia 11 eu pago, que eu mandei a proposta para o pessoal pagar dia 10. Pensa um caixa que encheu. E aí eu continuei com essas propostas, né? Todos os anos, e eu consegui equilibrar as contas da escola, porque aquela linha de imprensa que existia, eu fui reduzindo, ao ponto do gerente do banco chegar para mim no início de um ano qualquer e falar assim, poxa, André, todo mundo me pede dinheiro no início do ano, sua conta aumenta. Sabe qual que foi a minha resposta para ele? Porque eu tenho um Deus. E isso é a fidelidade que a gente tem que mostrar. E aí eu conto a história para ele. Eu não preciso falar, nossa, eu sou um gênio das finanças. Quem sou eu? Inspiração divina, e eu deixei isso bem claro. Esse gerente é meu amigo até hoje, ele sabe dessa história. E assim eu fui levando, trabalhando, a escola foi melhorando, e aí apareceu uma proposta para mim. Um grupo de empresários resolveu que a cidade não tinha uma escola com ensino médio com qualidade. E eles fizeram uma proposta para mim, da construção de um prédio, que eu não tinha estrutura, desde que eu me comprometesse a
a colocar o ensino médio. Pensa, a gente chegou num ponto em que conseguimos mostrar na nossa qualidade que até o que a gente não tinha, as pessoas confiavam que ia ser bom. Isso é fidelidade. E eu acabei aceitando essa proposta. Veio a pandemia, as coisas demoraram um pouco, aquela situação. E o detalhe, né? Antes, quando surgiu, né, a proposta, eles me chamaram para ver o que eles iriam construir. Isso também foi algo que causou um grande impacto comigo, para mim. Por quê? A minha estrutura era tão pequena que eu tinha 5 salas, com muita dificuldade eu construí mais 3, eu tinha 8 salas. E aí eles me chamaram para discutir como que seria a nova escola. E eu comecei a pensar, poxa, se conseguisse 10 salas, talvez uma biblioteca, seria tão bom. E eu chego lá, 21 salas, 3 laboratórios, auditório, quadra coberta, sala dos professores com cozinha e copa, recepção, não sabia nem o que era isso, secretaria. O cara mostra assim para mim e pergunta, tá bom para você? Eu mudo essa porta um pouquinho para a esquerda ali, que eu não tinha nem o que falar. Mas aí, irmãos, fiquei impressionado com aquilo, peguei as plantas para levar para casa, entrei no meu carro e eu pedi a Deus. Meu Deus, se isso aqui for para tirar a salvação de alguém, que dê tudo errado. Não quero que isso vá para frente. Eu não quero ser pedra de tropeço para ninguém. Eu não quero perder a minha salvação. Eu não quero que dê certo. Estou entregando em 2 mãos isso aqui. E a coisa foi dando tão certo que é impressionante, porque quando eles começaram a procurar investidores para a construção, teve fila, teve pessoas me xingando porque não conseguiam entrar, pessoas que não conheciam nada. Ops. E esse tinha sido o meu pacto com Deus. Eu não quero que as coisas se desenvolvam se for para alguém perder a salvação. E elas só foram crescendo. Veio a pandemia, atrasou, adiantou. Chegamos no final da pandemia, né, começamos a funcionar sem o ensino médio. E aí foi outro ponto. Porque eu tinha um prazo para entregar a documentação para o ensino médio. Eu não vou lembrar a data corretamente, mas imaginando, final de setembro. Já estávamos em outubro. E aí, a superintendente de educação falou que eu deveria entregar até sexta-feira, mas da primeira quinzena de outubro. E eu sabia que eu não ia conseguir, porque eu dependia de um documento que só ficaria pronto na terça da semana seguinte. E a minha esposa, desesperada, falando que tinha que dar certo. Eu já tinha decidido adiar por mais 1 ano. E aí eu lembrei que eu tinha feito um pacto com Deus. Eu falei, não, mas isso aqui não é meu. Eu cheguei para minha esposa e falei assim, olha, essa escola só existe até hoje porque Deus quis. Então, semana que vem eu vou entregar essa documentação. Semana que vem não, eu estou me esforçando o máximo para ficar pronto. Eu sabia que era só terça. O dia que ficar pronto eu entrego. Se for da vontade de Deus, tudo vai dar certo. Se não for, eu vou compreender, porque é a vontade dele, não a minha. Recebi a documentação na terça, levei na quarta-feira. Todo mundo aí sabe que trabalhar com funcionalismo público é difícil, as pessoas às vezes não têm cordialidade, né, não querem te tratar bem. Pensa uma equipe que me tratou na mão, que já tinha adiantado o processo, que eu tive um contato direto com Belo Horizonte para poder acertar a documentação. 31 de dezembro daquele ano, saiu a publicação aprovando nosso ensino médio. Porque Deus quis. Mas aí veio um impacto. A escola, de repente, pulou de 300 para 600 alunos. A nossa escola, que era pequenininha, vertical, tornou um prédio horizontal. Eu não sabia como fazer. E aí eu adoeci. Eu fiquei muito mal. Muito mal. Eu fiquei num ponto que eu não conseguia levantar. Eu levantava, para mim, parecia que era um vazio. E eu sempre que olhei a parte administrativa da escola, minha esposa a parte pedagógica. Eu cheguei para ela e falei assim, caí, e agora você que vai ter que levantar. Você que vai ter que conduzir esse início até eu melhorar. E eu estava muito mal. Fiquei uns 15 dias completamente assim, atônito. E questionando a Deus. Meu Deus,
Para que isso? Eu não te pedi dinheiro, eu não te pedi sucesso, eu não te pedi fama, não te pedi nada. Por que o Senhor permitiu que a coisa desse tão certo para eu ter que ficar trabalhando 24 horas por dia, com tantos problemas, ao ponto de adoecer aqui e deixar minha família preocupada? Não estou te entendendo. Não estou te entendendo. Eu gostaria que o Senhor me mostrasse isso. E aí, a escola cresceu, o primeiro dia de aula, aquela confusão na saída dos alunos do turno da manhã para a entrada dos alunos do turno da tarde. Confusão. Minha esposa chegou lá em casa agitada. Meus filhos tinham me ajudado nesse dia. Eles estavam assim, todo mundo perdido, cansado, desgastado, e a minha esposa não parava de falar. E eu passando mal. E aí, à noite, eu fui deitar. Comecei a conversar com Deus, falei, para que isso, meu Deus? Agora é todo mundo da minha família. E aí Deus falou comigo assim, você acha que isso é problema? Vai dormir, amanhã eu resolvo. Eu falei, então tá, vou dormir. E a minha esposa deitou do meu lado, não parava de falar e tal. E eu falei assim, olha, Deus falou para a gente dormir que amanhã resolve. Né? E aí tá, no outro dia, a entrada de manhã estava tranquila, eram menos alunos. No outro dia, eu estava ruim e eu fui lá para a escola. Fiquei lá por cerca de 2 horas, suava como se eu estivesse correndo uma maratona. E chamei as meninas lá que trabalhavam, falei, quais foram os problemas que tiveram ontem? Ah, aconteceu isso. Eu falei, faz assim. Aconteceu isso, faz assim. Até que chegou o ponto que eu não conseguia mais ficar lá, eu falei, eu acho que vai dar certo assim, e fui embora para casa. A entrada era 12:30. 1h chegam meus filhos lá em casa. Papai, hoje foi uma bênção. Hoje foi tudo tão tranquilo. Eu falei, eu sei, Deus me falou isso. Não teve uma ideia que foi minha. Nada. Foi inspiração de Deus. Mas ainda assim eu queria entender por que daquele sofrimento tão grande. Por quê? Daquele sofrimento tão grande. E aí veio a explicação. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor é teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Deus falou assim, eu te quero é ali. Mas para que, meu Deus? Eu te quero ali. Por quê? Por que eu preciso estar ali? Olha, quantas formas existem para você pregar? Você sabe louvar? Cante, encante as pessoas. Você sabe pregar? Pregue. Mas só isso? Estudo bíblico? Ótimo. É só isso. Eu quero você ali. Eu falei assim, eu entendi, meu Deus. Era janeiro. Não, era fevereiro. E aí eu pensei assim, estou começando o ensino médio agora. Os professores que eu contratei para o ensino médio, eles vão começar a receber a partir de fevereiro. Mas essa turma que entrou no ensino médio, eles começaram a pagar em janeiro. O dinheiro de janeiro não é meu. 10% é dízimo, 90% é oferta. Qual que é a sua oferta na tua fidelidade para mostrar a bênção que Deus traz na sua vida? Adoração também é dízimo e oferta. Não roubemos a Deus. Eu não estou aqui para falar que eu sou melhor do que ninguém, até porque esse dinheiro não saiu do André, saiu do Instituto Educacional Margarida Rezende. Mas foi uma oferta que eu fiz de coração, que eu falei assim, olha, meu Deus, o Senhor quis estar aqui, ó, é para o teu evangelismo. Eu não decido 1 centavo do que vai ser usado nisso. E o resto a gente vai conversando. E assim eu segui. Então veja, dízimo foi a minha primeira pancada, oferta foi a segunda. E aí, vou mostrar para vocês aqui, em pouco tempo, 2 fotos. A primeira foto, essa aqui, foi quando o IEMAR foi construído. Vocês estão vendo? Era um quadrado, tinha as salas em volta, e o pátio era de terra. Isso era a nossa escola. Olha a janelinha, olha o telhado. Sabe como que minha esposa apresentava a escola quando tinha alguém interessado? Essa aqui é a nossa favelinha. Não vai melhorar muito, não, mas a qualidade está ali. Melhorou um pouquinho. Fizemos o pátio cimentado, mas a escola continuava, aquele quadradinho ali. Olha o que ela se tornou. Bem-vindos ao Colégio IEMAR. Ensinando o presente, construindo o futuro.
No ensino infantil, o Colégio IEMAR valoriza o aprendizado através do brincar. Aqui no IEMAR, temos sala de aulas equipadas com materiais educativos modernos e professores capacitados. No ensino fundamental, o IEMAR tem foco no desenvolvimento acadêmico e pessoal dos alunos, onde contamos com projetos interdisciplinares que incentivam a colaboração, a criatividade e a aplicação prática do conhecimento. No IEMAR, nos preparamos para o desafio do vestibular e do mercado de trabalho, com o ensino voltado para a excelência acadêmica e a formação de valores éticos e cidadãos responsáveis. Aqui contamos com laboratórios modernos e tecnologia avançada, que complementam o aprendizado e preparam nós alunos para o mundo. Eu sou o André, diretor administrativo do IEMAR. Nós temos orgulho de oferecer uma educação de qualidade para os alunos desde o infantil até o ensino médio. A nossa missão é formar cidadãos preparados e criativos para o futuro. A nossa missão é iluminar a aprendizagem. Amém! Mas os desafios continuam. Eu não estou aqui para falar que a vida é um mar de rosas e que eu sou um dizimista fiel, um ofertante fiel, e com isso eu estou acima de qualquer um. Sou não. Assim como todos vocês, eu levanto todo dia orando a Deus para me dar força para enfrentar a dificuldade, coragem para enfrentar as minhas fraquezas, para não deixar os pecados que eu conheço tomarem conta de mim, para que nas minhas quedas Ele me levante e que, principalmente, Ele mostre o que eu não consigo enxergar. Eu sou como qualquer um de vocês. E o que me pergunta é qual que é o real sentido disso tudo? Qual que é o real sentido? Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Quantas pessoas eu tenho a possibilidade de impactar hoje? Qual que é a minha missão? Juntando os funcionários com os alunos, eu tenho a possibilidade de ter contato direto com 700 famílias. 700 famílias. Todos me conhecem, sabem que nós não temos atividades ao sábado, sabem que nós avaliamos as músicas que são utilizadas na escola. Os funcionários nos respeitam por isso. A Leda, que era proprietária da escola inicialmente, em uma viagem, ela me questionou. Ela disse assim, era outubro, Semana da Criança, ela tem um monte de gente indo para Aparecida do Norte, né? E aí eu cocei, a minha esposa mais tímida do que eu sou tímido também, mas eu tenho uma coragem muito grande. A minha esposa viu que eu ia falar alguma coisa, André não fala, e eu peguei e falei assim, ô Leda, você acredita na Bíblia? Ela acredita. Falei, você acredita que existe um Deus? Ela acredita. E o diabo, você acredita também? Ela acredita. Você sabia que o diabo é Lúcifer, caiu? Conta aquela historinha, né? E que o desejo dele é ser idolatrado? Sim. Você acha que ele vai conseguir? Se o diabo te pedir para você idolatrá-lo, você vai idolatrá-lo? Lógico que não. Ela, então. Ele sabe que ele não vai conseguir. Então, ele só não quer que as pessoas idolatrem a Deus. Para Aparecida do Norte, muitos lá são sinceros de coração e não conhecem nada. Mas quem está ganhando é o diabo. Você está entendendo? A Leda hoje foi batizada. Ela é adventista do sétimo dia. Ela se interessou, se converteu. Ela é a única na família e ela luta com os filhos e com o marido por causa disso. Mas eu tive essa possibilidade. Quando eu digo eu, porque eu fui instrumento, é o Espírito Santo, não sou eu. Quantas pessoas que eu tenho a oportunidade de conversar? Ao ponto de uma mãe chegar para mim, uma reunião muito brava, quero uma reunião contigo, e eu estou lá, qual que é a primeira pergunta que ela me faz? Você é evangélico, né? Eu falei, pronto, acabou. Né? Vai achar que eu estou doutrinando todo mundo. E eu respondi assim, eu sou cristão, sim, para não ficar rotulado evangélico. E aí ela, com aquela cara brava, falou assim, eu fico muito feliz porque eu sei que você tem moral para poder conversar com os outros. Qual o exemplo que a gente está dando? De um aluno poder chegar para mim e falar assim, André, estou viciado em cigarro eletrônico, em bebida. E eu ter a possibilidade de conversar com os pais e conversar com ele para procurar os seus pais.
Sabe qual que é o real sentido? A escola, eu não sou sócio, eu sou um gestor da escola. A escola é de Deus. Nós somos mordomos de Deus. O que você tem na sua mão é porque Deus permitiu que estivesse. Nada mais do que isso. Cuide com carinho e use para a obra dele. O que vai nos restar? Nada. Mas qual que é a nossa missão, que é tanto falada aqui? Que nós possamos pregar o Evangelho. Então, hoje, eu tenho extremas dificuldades no gerenciamento da escola. Mas eu sei que, enquanto Deus quiser, eu estarei ali para a obra dele e nada para mim. Curve sua fronte, vamos orar. Senhor nosso Deus, talvez nós estamos aqui com nossas dificuldades, pois por muitas vezes a gente não consegue expressar a nossa fidelidade e tampouco entender a importância disso. Te pedimos, ó Pai, que nos dê um coração novo, que nos molde, sejamos um vaso novo, moldado por Ti, e que possamos entender que a nossa fidelidade é a expressão do nosso amor para contigo, Senhor. E com isso pedimos que nos dê força e coragem para seguir adiante nessa missão que é trabalhar por Ti. Perdoe as nossas falhas, Senhor. Continue abençoando essa programação, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o protocolo do programa não permite isso, mas eu pedi permissão à produção, porque tem algo que ele esqueceu de falar e que é muito importante. O André me procurou como presidente da associação e fomos lá, eu e o Fabrício, quando o Fabrício ainda era humilde e estava no nosso meio. Que agora ele partiu dessa para uma melhor, né? E nós vamos conhecer. O vídeo não mostra o que é. A imponência de você chegar no prédio. Com quadra, é muito amplo. O André nos recebeu lá, nos mostrou tudo. Nos mostrou o auditório, que o vídeo não mostrou. 10% da mensalidade é dízimo? Está aqui. 90% é oferta. Está aí. É para fazer o que com esse dinheiro? É a igreja que vai decidir. Eu estou dando oferta e eu não vou dizer em que ela vai usar, é vocês. Mas tem mais uma coisa. Contrate um pastor e manda para cá para ser o nosso capelão, que a nossa escola quer um pastor e assume 100% o custo dele. Eu não esqueci. Eu imaginei que você ia esquecer, mas eu tinha que destacar essa sua visão de querer a visão pastoral dentro da escola. Pega um pastor, a associação escolhe, nomeia, igual vai nomear para as escolas adventistas, e põe aqui dentro para nos pastorear. E nós vamos assumir 100% disso. Olha o que era a favelinha. E hoje uma escola com 21 salas de aula. Você sabe quantas salas de aula nós temos nesse prédio aqui? Quantos? Aqui nós temos 23. Lá ele tem 21. Para vocês terem uma ideia da dimensão. Muito obrigado. Deus seja glorificado na sua vida. Amém.